Então, agora nessa parte do vídeo, parte 4, nós vamos mostrar como é que é esquematizado a validação, treinamento e teste da rede neural, para saber se ela já está treinada, quais são os passos que devemos seguir. Então, vou explicar aqui já no código mesmo. Então, aqui é o programa que eu já expliquei várias vezes aí nos vídeos anteriores, nos 3 vídeos anteriores. E que basicamente o programa começa aqui nessa subrotina Run Program, que ao chamar ela, ele executa esses passos aqui que eu já expliquei anteriormente nos vídeos, faz a leitura aqui de dados de arquivos e se não for treinar a rede, ele executa essa parte aqui que está selecionada em azul. E se for fazer o treinamento da rede, ele executa essa outra parte aqui, que é o senão desse if aqui, certo? Então, quando a gente vai treinar a rede neural, fazer o procedimento de treino, validação e teste, a gente precisa das amostras. Então, vai ter um arquivo de amostras. Então, eu criei essa subrotina aqui que ela faz a leitura. E depois, nós temos que normalizar os dados. Eu falo daqui a pouquinho como é essa normalização das amostras. Então, ao fazer a normalização, a gente vai para o algoritmo central aqui da parte de treinar a rede, que é esse aqui, ó. Esse Run, Train, Validation and Testing. Ou seja, é uma subrotina que eu implementei. Então, essa subrotina eu implementei ela aqui, ó. Que basicamente ela tem essas variáveis. Aqui, ó. Tem a época, a variável que eu criei. Tem MSE Train, MSE Valid, MSE Testing, ou seja, o que são isso? São variáveis que eu criei para fazer o Mean Square Erro, ou seja, erro quadrático médio de treino, erro quadrático médio de validação e erro quadrático médio de teste. São as variáveis mais relevantes aqui, certo? E assim ele pode treinar a rede começando de um arquivo já existente, ou seja, de um cálculo, partindo de um cálculo passado e continuar treinando. Por exemplo, eu posso ter iniciado um treinamento, aí ele não ficou tão bom, mas eu quero partir já dele. Aí esse trecho aqui é basicamente para fazer isso. Ou não fazer isso. No caso aqui é false. Ou seja, se ele não estiver lendo de um arquivo, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os pesos e gerar. Ou seja, tem essa subrotina que eu criei para fazer a geração dos pesos aleatoriamente, inicialmente ali, certo? Beleza. Aí essa subrotina eu criei somente para ele salvar a estrutura da rede neural atual. Ou seja, toda vez que ele for chamado, ele vai salvar a rede neural atual. Nesse caso aqui que está iniciando, como a inicial é aquele que acabou de gerar aleatoriamente, ele vai dizer, olha, a rede inicialmente era essa aqui, ele salva dentro desse arquivo aqui, no diretório outputs, chamado Start Neural Network, certo? Pronto, foi o que implementei para ficar assim. Aqui ele cria os arquivos para guardar o mean square erro, ou seja, o erro quadrático médio dos três validação, treino, validação e teste. E aqui vai ter a época e o erro. Vai ser o erro quadrático médio, ou seja, para cada um dos arquivos. Arquivo 1 está aqui, arquivo 2 está aqui abaixo, as especificações do cabeçalho do arquivo. Pronto. Então essas 3 linhas aqui são as constantes que eu defino para o cálculo do erro quadrático médio aqui, certo? São essas constantes aqui, ó, 1 sobre NK e NP. Esses termos que vão ficar multiplicando aí. Então essas aqui, ó. Constante 1, constante 2, constante 3. Uma em relação ao erro de treino, o erro de validação e o erro de teste. Então aqui vamos explicar o que é época. O que é época num treinamento de uma rede neural? Época é quando você insere as 1000 amostras no arquivo. Por exemplo, aqui, ó, tinha as entradas, a gente usou essas amostras aqui. Deixa eu abrir, pronto. Vamos supor que a gente tinha 1000 amostras nesse arquivo aqui de amostras para treinar a rede neural. E quando a gente inserir essas 1000 amostras, passou a amostra 1,
passa a amostra 2, passa a amostra 3, a amostra 4, vai assim percorrendo. Quando a gente chegar nas 1000 amostras, isso chama-se época. Deixa eu voltar aqui. Então, época é basicamente o nome que a gente dá ao procedimento de inserir todas as amostras na rede neural. Aí depois, no caso aqui, eu implementei dessa forma. Quando eu insiro as 1000 amostras na rede neural, é que eu faço a atualização dos pesos através dessas equações aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu só faço essa atualização dos pesos aqui depois que eu percorri todas as NK amostras. Esse NK, no caso aqui, vai ser 1000, que é 1000 amostras. Equivale a essas 1000 aqui, ó, amostras, certo? Então, quando eu inserir todas as NK amostras, é que eu faço a atualização dos pesos. Então, quando eu termino de percorrer o NK, o K de 1 até NK, isso é chamado de época. Então, quando eu fizer isso uma vez, percorrer as 1000 amostras uma vez, é época 1. Aí eu vou de novo, atualizo os pesos e percorro novamente o K de 1 até NK, ou seja, de 1 até 1000. Aí quando eu concluir, aí a época passa a ser a época 2 e assim vai. Então se você faz aí 100 épocas, 200 épocas, você vai vendo como o treinamento da rede está sendo alcançado. Por exemplo aqui, quando a gente plotou Aqui é o gráfico do erro quadrático médio de treinamento em função da época. Ou seja, a época eu acabei de explicar o que é. Então, é o erro em função da época. Então, você vê que à medida em que o número de épocas vai aumentando, o erro quadrático médio de treinamento tende a zero. Isso significa que, hipoteticamente ou teoricamente, o que a gente espera é que a rede esteja tendendo ao aprendizado dela, ou seja, ela está aprendendo quando isso acontece, certo? Pronto, então eu implementei dessa forma aí, ou seja, fazendo esse procedimento de percorrer todos os 1000 processamentos de amostras, processar todas as 1000 amostras, fazer esse cálculo aí das épocas e tal, aí faz essa atualização de pesos aqui, aí eu crio uma subrotina que faz a atualização dos pesos e baias à medida em que percorre todas as 1000 amostras, certo? Todas as amostras. E aqui eu criei para uma função aqui, ó, func run train samples, ou seja, uma função que vai estar aqui abaixo, ela aqui, ó. O que é que ela faz? Ela tem um looping aqui que percorre de um certo valor lá do arquivo de amostras, de uma certa faixa lá do arquivo de amostras. Por quê? Dessas 1000 amostras, lembram que eu separei 85% para treinar a rede, eu separei 9%, se eu não me engano, para validar a rede e 6% para testar a rede. Então vamos focar aqui nas 85%. Então, se temos aqui 1000 amostras, então 85% ele vai separar aí dessas 1000, basicamente 850 amostras. Então, para que ele não pegue essas amostras de forma assim, sequencial, dizer assim, de 1 até 850 vai ser para treinamento, de 850 para até não sei quantos vai ser para validar e o restante para teste, para não separar o arquivo assim de forma sequencial, eu mandei ele separar essa quantidade de forma aleatória. Tipo, por exemplo, pode ser que ele pegue essa daqui e classifique como uma amostra para treino e a seguida vai ser uma amostra para teste, por exemplo. Ou seja, ele não segue uma sequência, mas no total vai ter 850 amostras que são para treinar a rede. Então, por isso que aparece essa variável aqui, ou seja, ele vai dar da faixa 1, o range, foi um valor que eu defini e até um certo valor final, ou seja, esse total aí vai equivaler às 850 amostras, certo? Da forma como eu implementei aqui. É lógico que eu não vou estar explicando passo a passo o código, senão vou passar
3 dias explicando. Só explicando só o básico aqui, o esqueleto da forma como eu implementei. Então ele faz a execução do feed forward, né, que é o mais importante, que é como. Então eu vou mostrar como foi que eu implementei esse feed forward. O que é isso? Feed forward é quando você pega aqui a rede neural. Deixa eu voltar aqui para aquela figura importante aqui do início do arquivo, do manual. Pronto. Feed forward é quando você pega, coletou aqui a primeira amostra, por exemplo, pegou esses valores aqui, ó, x1, x2, x3, x4, essa primeira linha do arquivo é a primeira amostra, certo? Pronto. Aí, esses são os valores de x1 aqui dessa rede neural. São os valores de entrada da primeira amostra. Aí o feed forward ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a matriz de peso que você gerou, vai aplicar a matriz de peso na entrada para produzir a saída, que é essa coluna aqui dos A's. Ok, aí depois ele vai ter a matriz de peso, a segunda matriz de pesos, que vai aplicar na coluna do A para produzir a coluna do B, todos os valores dos B's. Ok, aí como vai ter a próxima matriz de pesos, ele vai fazer o que? Ele vai aplicar a matriz de pesos na coluna do B para produzir o C. E assim vai fazendo isso até chegar na produção da saída, que é a última coluna. Que no caso aqui a gente está trabalhando só para ter um neurônio de saída, que no caso vai ser só o Y1. Então quando eu processar, fizer esse procedimento que eu acabei de descrever, é isso que se chama feed forward, certo? Que é o processamento para frente. Então vamos ver como foi que eu implementei ele. Bem, então aqui está o feed forward, que é essa subrotina aqui, ó. Eu implementei ela dessa forma aqui. Que eu faço o quê? Ao chamar ela, ele vai pegar, vai percorrer. Isso aqui é a matriz de pesos, a primeira matriz de pesos, que no caso é essa aqui. Eu comecei o rótulo de 1 em vez de 0, certo? Então a primeira matriz de pesos, aplicado na coluna de entrada, veja a equação aqui, ó. Você vê que aplica a matriz de pesos nos vetores de entrada e somo. Então esse sum value foi uma variável que eu defini e botei o nome já em inglês. E aí ela faz esse looping aqui para somar, fazer a soma disso aí. Isso já equivale a essa multiplicação aqui, certo? O que saiu que eu implementei é o equivalente a essa multiplicaçãozinha aqui, essa soma multiplicando. Ou seja, você aplica a matriz de pesos na coluna da entrada para produzir a saída, que eu chamei aqui de S, certo? O S vai receber a soma mais o bias, certo? Então, aqui, ó, na primeira camada oculta, aquele objeto que eu criei H1, tal, então o parâmetro S, a variável S, que é o valor do neurônio aqui, nessa coluna aqui, o valor do neurônio A1 vai receber esse resultado mais o bias. Pronto, aí eu chamo do S, o novo S daqui vai ser isso, certo? E o Z vai ser eu aplicar a função de ativação, que eu chamo de sigma, é aplicar a tangente hiperbólica no S, nesse resultado aqui. Eu aplico a tangente hiperbólica nessa variável que está selecionada aí, agora, certo? Então, vai dar o Z. Ok, então ao fazer isso eu concluo a primeira parte, que é aplicar a matriz de pesos aqui na entrada x1 e produz a primeira camada oculta. Aí caso haja mais de uma camada oculta, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o índice L e vai percorrer de 1 até o total de camadas ocultas. Se só tiver uma, ele já pula para a próxima. Mas se tiver várias camadas ocultas, ele vai fazer esse mesmo procedimento que foi feito aqui para todas as camadas ocultas, ou seja, ele vai produzir todos os valores de S e Z das camadas ocultas. Vamos supor que tenha 3, igual aqui, ele vai fazer esse procedimento, vai pegar a matriz de peso, aplicar na camada de trás para produzir o S e o Z na frente. Aí depois vai pegar a próxima matriz de peso, aplicar na camada que ele acabou de construir para gerar os próximos. Então, isso aí vai fazendo o feed forward, certo? E na camada de saída, como eu separei ele, eu classifiquei toda a rede neural em 3 camadas, né? Entrada, camadas ocultas e camada de saídas. Então, por isso que aqui está separado em 3 blocos, como eu coloquei em comentário. Primeira camada,
os cálculos dentro das camadas ocultas e agora o cálculo envolvendo a última camada oculta e a camada de saída, que é fazer o quê? Vai percorrer. O Q máximo aqui seria a quantidade máxima que tem de matrizes de peso, né? Se tivermos aqui a matriz começando 1, 2, 3, 4, então teremos 4 matrizes de peso para uma rede neural que tem essas 5 colunas aí de neurônios, certo? Então o procedimento é o mesmo. Veja agora que eu estou aplicando a matriz de peso na última camada oculta e vai produzir o S da camada de saída, ou seja, output neuron S, ou seja, é o S da camada de saída. Aí quando eu aplico a função de ativação nele, vai produzir o Y, que seria o Z, o equivalente ao Z. Então notem aqui uma coisa, por que eu não apliquei a função de ativação na camada de saída? Eu coloquei até em comentário aqui, que eu poderia ter aplicado e poderia não aplicar. Por exemplo, se eu aplicar a função de ativação na variável S, na camada de saída, ele vai produzir o Y. Mas eu fiz de propósito aqui fazendo o S, sem aplicar a função de ativação, ser o próprio Y. Ou seja, ele vai receber o Y, vai ser o S. Ou seja, por que eu fiz isso? Porque na camada de saída, a depender do seu problema, você não precisa aplicar a função de ativação. Mas dependendo do seu problema. Se for um problema que você vai ter que na saída valores entre -1 e +1, aí você pode aplicar. Mas se você quer que a sua saída para o seu problema seja valores que não estejam na região entre -1 e +1, que é o da função de ativação tangente hiperbólica, então você não aplica a função de ativação na última camada. Mas, obviamente, você tem que aplicar a função de ativação em todas as camadas ocultas. Sempre. Mas na camada de saída é opcional. Vai depender do seu problema, como eu acabei de dizer. Por exemplo, por que para esse problema aqui é importante a gente não aplicar? Veja, nas amostras aqui, nós temos aqui as 1000 amostras, vamos pegar essa primeira amostra aqui, por exemplo. Vejam que, deixa eu voltar de novo, vejam que as amostras aqui, ó, elas variaram de 0 a 80, os valores máximos aqui dos X, né? Os valores máximos desses X1, X2, X3, eles estiveram dentro do intervalo 0 a 80. Mas o valor de saída era um valor que a rede neural tinha que dar da ordem aí de 200, mais de 200, que está fora desse intervalo. Então, se a gente não aplicar a função de ativação, fica mais complicado ela conseguir produzir esses valores, certo? Mesmo que aplique a normalização, que eu vou explicar agora o que é a normalização, vai ser complicado ela conseguir dar esse valor nessa ordem. Por isso que eu não apliquei, certo? Eu não apliquei a função de ativação na última camada, na camada de saída. E a função de ativação é isso aí, a tangente hiperbólica aqui. E a derivada dela, a derivada da tangente hiperbólica, né? Que a gente vai precisar da derivada dela aqui, ó, para construir aqueles deltas. Aqui, por exemplo. Quando a gente vai construir aqueles deltas, então o delta aqui vai precisar da derivada do sigma em relação ao S. Ou seja, a derivada da função de ativação em relação ao S. Que é fazer essa derivada aqui, ó. Então eu criei uma funçãozinha aqui para fazer essa derivada aqui, né? A primeira derivada da função de ativação em relação ao S. Deixa eu ver mais o que é que eu posso explicar aqui. É bastante grande o código aqui que eu implementei. Faz várias e várias coisas aqui. Pronto. Deixa eu ver na normalização. Deixa eu ver aqui se eu acho as partes que tratam de normalização. Para explicar como foi que eu fiz a normalização desses dados aí. Fixar, construir a arquitetura, obter as amostras. Pronto, antes de explicar a normalização, eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse get samples of data files. Ele vai especificar qual é o arquivo em que está a amostra, que estão as amostras, que é esse aqui. E aí ele vai fazer um tratamento em cima desse arquivo, que é separar por regiões aqui. Vai ler o arquivo
os dados ali, vai definir uma aleatoriedade para, ou seja, aqui vai embaralhar o dataset, ou seja, ele faz um embaralhamento aí das posições das amostras, para poder não pegar, separar validação, treino, validação e teste na ordem sequencial, para não ficar sequencial. Ele faz esse embaralhamento aqui, implementei para fazer isso. E aí ele vai definir as faixas em que são treinamento, que é teste, que é treino. E pronto. Então basicamente é isso aí. Vai obter o valor mínimo e o máximo que tem em todo o dataset aqui. Certo? Pronto. Para normalizar as amostras. Aí tem essa subrotina que eu implementei aqui chamada Normalize Samples. Normalize amostras. O que é que ele fez aqui? Eu quero normalizar essas amostras para que o resultado final, ou seja, eu peguei esse arquivo aqui e os dados aqui, por exemplo, esse 43, 64, ele tem que ser um valor que esteja entre -1 e +1. Eu quero normalizar para que todo esse arquivo fique isso com valores entre -1 e +1, certo? Normalizar eles. Então essa normalização eu fiz da seguinte forma. Eu pego aqui na coluna, foi uma forma que eu normalizei assim. Eu pego essa primeira coluna aqui, por exemplo, de amostras, que é todos os x1 de todas as amostras. Eu verifico quem é o máximo valor dele e quem é o mínimo. Por exemplo, como eu botei valores na faixa de 0 a 80 para todo mundo, para gerar esse dataset aí, ou seja, essas amostras, então esses valores vão estar no máximo entre 0 no mínimo 0, no máximo 80, certo? Em todas as colunas serão de forma parecidas. Então o que ele fez aqui, que eu implementei aqui, foi para ele achar que é o mínimo e o máximo das colunas e fazer a normalização de acordo com essa definição aqui que eu fiz aqui, ó, no manual que eu botei. Por exemplo, se eu quiser normalizar valores entre -1 e +1, eu poderia fazer isso dessa forma aqui, por exemplo. Eu vou achar o valor máximo e o valor mínimo, dividir para 2, ou seja, vai ser o valor médio, e depois eu vou pegar o x, o valor que eu quero normalizar, menos esse valor médio, sobre o máximo menos o mínimo. Então esse V vai ser o valor normalizado, que vai estar na faixa de -1 e +1. E outra forma seria definir através de uma forma mais generalizada, que é isso aqui. Essa forma está descrevendo aqui, certo? Na próxima parte do vídeo, parte 5, eu vou explicar como construir os deltas das amostras. Então até a parte 5.